Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo bênçãos de paz, de luz, de harmonia, que envolva você, que nos acompanha, toda a sua família. Nesse domingo muito especial, dedicado ao Dia das Mães, em que a doutrina espírita nos ajuda a compreender essa missão tão gloriosa daquela que nos possibilitou estarmos revestidos da matéria física nessa atual experiência encarnatória. Nós trouxemos aqui para a abertura do programa a mensagem de Emmanuel, intitulada Véus. Ela se encontra no livro Vinha de Luz. Nós separamos um parágrafo que nos chamou mais atenção. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável que se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, que tem o título Decálogo da Desobsessão. É uma mensagem ditada pelo Espírito André Luiz, que se encontra no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. André Luiz nos convida a refletir quando diz: não permita que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Esqueçamo-nos para servir. Agenda. Se aproxima um grande evento em nossa cidade, é o Seminário Revivendo Jesus. Ocorrerá nos dias 17 e 18 de maio. Estamos falando da próxima semana, né, sábado e domingo, que contará com a presença de Arthur Valadares, de Adeilson Salles e de Dr. Hugo Martins. Esse importante evento ocorrerá na sede da SEEC, na Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, 440,
na cidade de Jardim. Os ingressos para o evento custam R$ 55. Estão à venda através do site Simpla, que você pode perceber aí no nosso chat o link para aquisição do ingresso. Queremos lembrar de que esse evento tem o objetivo de também angariar alguma renda para as atividades assistenciais da SEEC. Então, divulguemos esse evento, é o evento mais marcante na nossa cidade este ano, e vamos estar presentes a ele. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho ou de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verificarão se, no mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua desculpa.
Endereços de instituições espíritas. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta dos Espíritos. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhe deu, também lhe pode retirar. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26, lemos: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Opiniões, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos
simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importa as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Endereços de instituições espíritas. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Ponto de referência ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Seriaê, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, sábados e domingos, às 8h da noite. Apresentação: Soares e Silmara. Então, novamente estamos na segunda parte do programa, onde você é convidado a interagir, a participar com perguntas, dúvidas, através do nosso chat. Todo o nosso foco de alerta, de atenção, é para esse grande evento que ocorrerá em nossa cidade, o Seminário Revivendo Jesus. Participe desse evento, nós temos certeza, será bastante envolvente, esclarecedor. Será também um momento de confraternização de muitos espíritas que virão de cidades próximas a Caruaru para participar. Então, é na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, e o evento será na própria sede da SEEC, que fica na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, 440, Cidade Jardim. Participe, nós estamos deixando aí o link no nosso chat para você adquirir o ingresso. É importante, é um evento que tem uma quantidade de ingressos limitada, então é importante você já adquirir antes da data. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e eu passo aí a palavra. Antes da gente iniciar com o nosso Bom Dia, Soares, eu vou aqui colocar o convite do nosso amigo Sabino para esse evento do próximo domingo, do próximo sábado e domingo, Revivendo Jesus. Você sente que o Evangelho tem muito a lhe revelar ainda? Se você é espírita, cristão e busca compreender Jesus, temos um convite para você. Dias 17, 18 de maio, Seminário Revivendo Jesus, com o tema Evangelho, proposta para uma evolução consciente. Convidados especiais: Adeilson Salles,
Arthur Valadares, Dr. Hugo Martins. 2 dias de reflexão, de conexão com a espiritualidade, revivendo Jesus em sua essência. Venha, participe conosco. Olha aí, convite mais do que especial para esse evento no próximo dia 17 e 18 de maio, aqui em Caruaru, Seminário Revivendo Jesus, e temos aqui o link no chat. Vamos então iniciar com o nosso bom dia do nosso amigo aqui, ó, José Orlando. Bom dia a todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães encarnadas e desencarnadas, isso mesmo. Bom dia, meus amigos, bom dia a todas as mães, que Deus e Jesus abençoe a todas. E José Orlando faz parte do Gemafim. Gemafim é o Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que é o Gemafim Anexo 1, Cupira, que fica localizado na rua Rosa Maria, número 138, no centro de Cupira. Lembrando que hoje, às 4 horas da tarde, tem reunião pública, palestra pública lá no Gemafim, todos estão convidados. Bom dia aqui para o nosso amigo Antônio. Bom dia, Antônio. Que o Senhor Jesus possa nos iluminar em um clima de muita paz e luz. Assim seja. Bom dia, nosso amigo Luiz Soares. Bom dia, caríssimos irmãos. Gratidão é a palavra de ordem. Oremos pelos nossos irmãos enfermos. Saúde, paz e alegria. Estaremos juntos no nosso evento. Que coisa boa. Bom dia, Luiz Soares, que é do Gemafim de Jaboatão. Isso mesmo. Um grande abraço para a nossa amiga, viu? Veraci, um grande abraço e a gente vai se ver no evento, com certeza. Bom dia, Edjane Almeida, bom dia. Bom dia, Francino Galindo, mais uma vez conosco. Que ele já traz uma pergunta, mas vamos fazer essa pergunta daqui a pouquinho, tá, Francino? Só um minutinho. Bom dia, André Luiz, bom dia, nosso amigo, bom dia a todos. Esse é o nosso favorito programa. Nunca admita que possa ou bem ser praticado sem dificuldade. André Luiz, livro Paz e Renovação. Muito bem. Bom dia a Silvia Santos. Hoje o nosso programa está muito colorido, está muito bonito, Soares. Bom dia. Feliz Dia das Mães, muita paz, Silvia, muita paz. Aqui, ô Soares, Sabino, nosso amigo, nos trouxe esse lembrete, né? Quer falar alguma coisa? Exatamente. Quero. A CEEC, né, disponibilizou 2 ingressos a título de bônus para ouvintes que estejam com muita dificuldade financeira, que desejem participar do evento, mas que não poderiam adquirir o ingresso. Nós já tivemos um ouvinte que entrou em contato conosco, que nós disponibilizamos. Então, aqueles que estão também assistindo o programa hoje, aquele que tiver assim com a dificuldade financeira, porque é sempre bom salientar, esse ingresso de R$55 lá da CEEC, ao mesmo tempo que serve para angariar, para pagar as despesas com o evento, né? Arthur Valadares está vindo de São Paulo, Adeilson Salles está vindo de São Paulo, né? Tem as viagens de avião, tem as despesas de hospedagem, depois eles vêm de São Paulo e ficarão em Recife. A CEEC vai disponibilizar alguém para pegar eles em Recife e trazer para Caruaru. Então, é um evento muito bom, mas que tem um custo elevado. E, mesmo assim, o resultado desse evento, em termos de renda,
será aplicado pela SEEC nas atividades sociais e de ampliação da própria instituição. Então, é uma maneira de nós também estarmos contribuindo para a divulgação do Espiritismo, que, como Emmanuel disse, né, é a maior caridade que podemos fazer para com a doutrina, é a sua divulgação. Então, aqueles que estão nos acompanhando aí, que depois entrarem em contato conosco, há a possibilidade ainda de conseguirmos um ingresso bônus para o evento lá da SEEC. Mas sempre deixamos aqui esse destaque para que nós possamos divulgar esse evento. Principalmente hoje é o Dia das Mães. Seria uma excelente lembrança àqueles que ainda têm sua mãe no plano físico, o ingresso para esse evento, para o seminário Revivendo Jesus. Fica aqui essa dica de sugestão, tá? Para que a gente possa realmente lotar a sede lá da SEEC nos 2 dias aí, nos próximos dias 17 e 18 de maio. Também aqueles que nos acompanham de outras cidades próximas a Caruaru, venham participar. Tenho certeza que esse evento é um evento que vai estar num clima de vibração, num clima de magnetismo saudável e positivo, muito bom para todos nós. É isso aí. Vamos então aqui à primeira pergunta do nosso amigo Francino. Qual o papel do livre-arbítrio se a encarnação atual já está determinada? De fato, o livre-arbítrio, que é a liberdade que todos nós temos em tomar decisões que podem ser decisões boas ou ruins, ele tanto existe aqui entre nós encarnados, como existe no plano espiritual com os espíritos desencarnados. De onde nós viemos, para onde nós voltaremos. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, depois eu vou assinalar qual a pergunta do livro Consolador, onde Emmanuel dá essa resposta, de que, à exceção do momento exato da nossa desencarnação, todas as outras questões e situações podem sofrer ou podem ser alvo de mudanças por parte de nós, né, pelo uso do livre-arbítrio. Então, como se passa isso? É claro que o determinismo das leis de Deus é a perfeição, é a felicidade para todos nós. Todos nós, independente de situação, de posição social, religiosa, todos nós temos uma fatalidade, a perfeição e a felicidade. Mas o caminho para chegar até ela faz parte do livre-arbítrio nosso. Nós podemos dificultar, retardar, criar problemas nessa caminhada para a perfeição. Mas a perfeição é absoluta. É para todos nós. O livre-arbítrio, a liberdade que nós temos, ela não deixa de ser relativa. É uma liberdade que não é total, é relativa. Mas, eu volto a destacar, tanto aqui na Terra, pelas nossas escolhas, nós podemos melhorar ou dificultar a nossa posição em termos de progresso, como no plano espiritual. Antes de encarnar, aqueles que tiveram condição, pelo uso do livre-arbítrio, de escolher, de participar ativamente do ambiente, da família, de certas características que teriam a sua reencarnação, participaram. Aqueles que não puderam, por absoluta ignorância ou incapacidade, espíritos do bem subsidiam
um projeto de reencarnação nosso. É como se passa, por exemplo, quando nós estamos na infância, aqui encarnados, e os nossos pais é que, dependendo das situações financeiras, sociais deles, eles vão escolher a escola para onde nós iremos estudar. Haverá uma série de questões que os pais vão decidir, até que o filho atinja a maioridade e possa, de fato, participar ativamente dessas escolhas. Normalmente, quando atingimos o 2º grau, a escolha da profissão, a escolha da faculdade, aí já entra no campo do livre-arbítrio nosso, atual, porque nós já temos capacidade de discernimento. Mas na infância, os pais é que têm que decidir pelos filhos. Então, isso acontece também no plano espiritual, antes de termos encarnados. Aqueles espíritos que já têm uma maturidade emocional, espiritual, participam mais ativamente dessas escolhas. Aqueles que não têm são supridos por espíritos protetores e benfeitores espirituais que irão amparar aquele projeto reencarnatório. Era esse esclarecimento, Silmara, se você puder acrescentar algo a mais. Se não, dê uma olhada se temos mais alguma questão no chat. Eu sempre lembro, sabe, Soares, de uma historinha que eu costumo, vez ou outra, contar em palestras, que na programação reencarnatória acontece mais ou menos assim. Digamos, estou lá no plano espiritual, né? Ali aproveitando, estudando, aí chega um momento que eu começo a aperrear o meu tutor. Eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar, me ajude a reencarnar. E aí eu insisto. E ele diz assim, tá, tudo bem, condição você tem, então escreve aquilo que você acha que vai cumprir quando estiver encarnado. E aí, a gente, na nossa empolgação, escreve 2.000 páginas, porque a gente tem certeza que vai cumprir com tudo que a gente escreveu. E aí entrega para o tutor. Ele dá uma olhadinha, aquele sorriso de lado e diz, tá certo, nós vamos assistir também alguns filmes de existências anteriores, depois a gente volta a conversar. E aí passa um tempo, a gente está naquela ansiedade para reencarnar, e lá vem ele. A gente entregou 2.000 páginas, e ele nos entrega 200 páginas. A gente fica chateado, mas tudo bem, vamos ao Instituto da Reencarnação. E ao chegar lá, é olhado, é organizado, né? É feita ali a consideração do que realmente é importante, né? Das nossas provas, das nossas expiações. A gente tinha entregado 200 páginas. E aí, nós recebemos de volta 20 páginas. A gente fica tão chateado. Poxa vida, eu escrevi 2.000 páginas e entreguei ao tutor, ele me entrega 200. Agora chego no Instituto da Reencarnação, só recebo 20 páginas. Mas tudo bem, o importante é reencarnar, porque quando eu reencarnar, eu tenho certeza que eu vou cumprir tudo, porque eu quero ser logo anjo, né? Eu quero logo partir para o mundo mais elevado. E aí a gente renasce, a gente reencarna. E o que acontece? A gente acaba dizendo que 2 páginas está pesada demais para carregar. É assim que acontece, sabe por quê? Porque a gente começa a fazer a escolha equivocada. Deus, o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, nos oferece o livre-arbítrio para que a gente possa conquistar essa felicidade. E aí, o que é que a gente faz dessas escolhas? A gente acaba se afastando das leis divinas. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. A única e verdadeira felicidade do homem é a lei divina, porque nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando delas nos afastamos. Então, é assim que acontece. Deus impõe a encarnação com o objetivo da gente
conquistar a perfeição, a felicidade real, questão 132 do Livro dos Espíritos, mas ele nos oferece o livre-arbítrio para que possamos, através dos nossos esforços, através do bom ânimo, resistir, passar ali pelos testes, pelas provas. Então, cabe a nós seguirmos, né, confiantes e utilizando bem o uso do nosso livre-arbítrio. Vamos, então, aqui para uma outra questão. Eu acho que é do Francino. Se as ações passadas influenciam essa vida, até que ponto somos responsáveis por nossas escolhas? Certo, muito bem. Realmente, a gente viu hoje, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das aflições. O início desse tema, que a doutrina espírita deixa bem claro. As causas, grande parte estão nessa vida e grande parte estão em vidas anteriores. Então, o que ocorre? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ceifará. O apóstolo Paulo já coloca de forma bem clara essa frase lá na carta aos Romanos. O que o homem plantar, isso ceifará. Nós somos livres para plantar, livre-arbítrio. Nós somos obrigados a colher o que plantamos. Determinismo nas leis divinas, lei de causa e efeito. Então, quer estejamos encarnados ou quer estejamos no plano espiritual, nós estamos a todo momento semeando e colhendo. As nossas ações atuais serão geradoras de reações, quer nessa vida ou em vidas posteriores. Assim como também situações que estamos vivenciando são o resultado do que fizemos nessa vida ou em vidas anteriores. Então, até que ponto somos responsáveis? Somos totalmente responsáveis. A doutrina espírita, ao trazer luz, entendimento para essa questão, acabou de uma vez por todas com aquelas saídas fáceis, mas falsas, de muitas pessoas, de dizer que o sofrimento, as doenças, a causa é do Satanás, é do opositor a Deus, de que quando acontecem tragédias, é a mão do mal, do espírito do mal que está por trás disso. Não. Nós aprendemos então com a doutrina espírita que Jesus é o governador da Terra, que o planeta Terra está sob as diretrizes superiores. É por isso que muitas vezes em palestras nós usamos muito uma frase que aqui ela se ajusta perfeitamente quando diz assim: olha, na Terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Parece um paradoxo, né? Como é que na Terra tem muita injustiça e não tem ninguém injustiçado? Isso se dá pela percepção espiritual da vida. Se a vida fosse uma só, a experiência humana na Terra era um campo, Emmanuel usa mais ou menos essa expressão, seria uma comédia desgraçada, ele usa outra palavra. Se a vida na Terra fosse só essa experiência que estamos tendo, os absurdos de injustiças, de tragédias, evidenciariam a ausência de um poder criador, cuja base maior é a justiça, o amor, a misericórdia. Mas não. A questão é essa. É que quando há injustiças na Terra, na vida atual, há causas para que isso tivesse acontecido em vidas anteriores. Usa-se muito aquela expressão popular: se você não percebe que esse sofrimento que você está tendo foi provocado por você nessa vida, tenha certeza de uma coisa: você tem culpa no cartório.
A culpa no cartório aqui é no seu passado reencarnatório. De tal forma que nós sempre podemos ter absoluta certeza. O que nos acontece é de responsabilidade nossa. Quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Quer a causa esteja nessa vida ou esteja em vidas anteriores. Mas a lei que rege o universo é a lei do amor. E todo o sofrimento que nós podemos vivenciar, quer em termos de doenças, de problemas financeiros, de qualquer área, são problemas originados na falta de amor de nossa parte em alguma experiência que passamos aqui na Terra. O resultado, finalizando esse esclarecimento, bem popular, é quando diz assim: aqui na Terra se faz, aqui na Terra se paga. É verdade. A questão é que o pagamento muitas vezes não é na mesma existência física, é numa posterior. Mas é uma realidade. Nós somos, ao mesmo tempo, responsáveis pelo que nos acontece, proveniente do que a gente já fez no passado, mas também responsável pelo que nos vai acontecer, proveniente das nossas atitudes e ações no dia de hoje. Hoje é dia de plantar, de semear, mas hoje também é dia de colher. Silmara, se você puder trazer algum esclarecimento a mais, se não, dê uma olhada aí no chat como é que está. O programa já está se avançando para 42 minutos. Pois é. Veja se tem mais Bom dia. alguma questão, a gente ainda pode Bom responder dia, uma questão. bom dia, Edna. O Elito pergunta: bom dia, Soares. Gostaria de saber se em nosso lar existe dia, noite? Dia e noite. Será? Dia e noite. Será que existe, Soares, lá em nosso lar? Tem lembrança, Soares? De fato, a colônia espiritual, nosso lar, ela está na psicosfera, está relativamente próxima do planeta Terra. Isso. E o planeta Terra e os planetas do sistema solar, eles têm dia e noite pelo fato de estarem justamente nessa região do universo. Então, nós podemos deduzir, logicamente, a existência de dia e noite. A questão toda é que, como nós aprendemos, a realidade do plano material retrata a realidade do plano espiritual. Isso significa que no mundo espiritual, aonde a nossa consciência, aonde nós mesmos somos levados a interagir com a matéria sutil, né, onde nós estaremos no corpo espiritual, efeitos e questões, padrões que nós temos aqui durante a encarnação, têm origem lá. Então, é natural que a colônia Nosso Lar, como diversas outras que existem, próximas aqui ao nosso planeta em termos materiais, tenham também dia. Aqui é uma cópia, né, Soares? Exatamente. Aqui é uma cópia. Vamos à última pergunta aqui, de Francino. Se usa muito. Deus quis. Deus tem ego? Realmente. A resposta que mais esclarece nós nessa questão começa na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem é Deus. Se não é quem, já está fora a questão do ego. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a expressão Deus quis, ela nos leva a entender que, na verdade, a pessoa, quando assim afirma, ela quer dizer que aquilo aconteceu porque está dentro das leis de Deus, das leis que regem o universo. De fato,
através dessas leis, leis morais, no livro dos Espíritos é assinalada 10 leis morais, que abrangem de uma forma possível ao nosso entendimento atual, como a providência divina atua, como ela está presente na vida de todos nós. De tal forma que nós podemos entender a pessoa quando fala Deus quis, mas realmente Deus não tem ego, e na verdade, ego, como estrutura do personalismo humano, é transitório e reciclável. O ego que nós temos hoje, com o qual está construída a nossa personalidade, através da reencarnação, tem mudanças grandes, né? Basta levarmos em conta de que as experiências de aprendizagem nossa se dão em todas as posições e situações da vida, ora como homem, ora como mulher, ora em situações econômicas difíceis, ora em situações fáceis, aonde nós somos chamados a adquirir experiência e qualidades em todas as possibilidades que a vida apresente. Então é importante deixar bem claro, realmente, Deus quis no sentido de que estava escrito nas leis de Deus, mas Deus não tem ego. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E tem aquela questão de também. Deus. Tem o lado também, né, Soares, daquela pessoa que, por exemplo, está passando por uma determinada situação difícil, começa a lamentar pelo sofrimento que está passando e diz assim: ah, é assim mesmo, Deus quis assim, né? Deus quer assim, é assim mesmo. Na realidade, esse tipo de resposta é uma resposta onde a pessoa foge da própria responsabilidade, porque Deus não quer o nosso sofrimento, né? A gente sofre as consequências de nossas ações. Então, Deus não quis que a gente sofresse. Deus não quer que a gente sofra, né? Então, tem esse outro lado também, né? Deus, primeiro entender, Deus não tem ego, Deus não quer a nossa felicidade, a nossa infelicidade, e se a gente se sente infeliz, se a gente se sente em grande sofrimento, não é porque Deus quis, Ele nos dá a oportunidade para a gente sair daquele sofrimento, da dificuldade, e por isso que nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações. Mas é preciso chamar a responsabilidade pelas nossas ações, se não da existência presente, das existências anteriores. Não é? É lei de ação e reação. Ninguém escapa. Quer falar mais Então, alguma coisa, Soares? não, até pelo horário, né, nós podemos encaminhar o programa para o E, encerramento. É quase 50 minutos de programa hoje. hoje foi bem movimentado, mas antes da gente encerrar, Soares, eu gostaria aqui de trazer, né, para todos, que na próxima quinta-feira, no canal do YouTube, Paulo e Estevão, NEP Paulo e Estevão, Caruaru, nós vamos receber esse convidado, que é de João Pessoa, da Paraíba, né? João Alves, da Federação Espírita Paraibana, e do NEP Brasil, que abordará o tema: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Então, todos estão convidados. Nós temos o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, onde nós estamos estudando o Evangelho de João, todas as sextas-feiras, na sede da AME, às 8 horas da noite, todos estão convidados. E uma vez por mês, nós também temos um convidado especial no canal do YouTube NEP Paulo e Estevão, que eu vou colocar agora o link para vocês entrarem lá e se inscreverem, tocar o sininho e não se esquecer,
Próxima quinta-feira, às 21 horas, nós estaremos recebendo mais um convidado no NEP, Paulo e Estevão. Ok? Então, vamos muito bem, minha amiga aqui, ó, Nira, muito bem, vamos curtir, isso mesmo. Um grande abraço a todos, um bom domingo a todos, um feliz Dia das Mães para todas as mamães encarnadas, como disse o nosso irmão José Orlando, para todas as mamães que retornaram ao plano espiritual. Que Deus e Jesus abençoe a todas. Um abraço, um beijo grande para a minha mãe, para todas as mamães. Que Deus e Jesus os abençoe, um domingo de muita paz. E até o próximo Feliz Dia programa, das se Mães. Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau.